Semana passada eu postei um vídeo falando sobre a transição capilar. E no vídeo eu falei exatamente de um ponto muito mais emocional do que técnico. Passar pela transição, ela é um processo que ela é doloroso, você não sabe o que vai acontecer com o seu cabelo, você precisa ter paciência, é um processo difícil. E a grande maioria das pessoas que fazem essa parte da progressiva, elas têm a estrutura do cabelo tipo 4, que é o cabelo crespo. E o que eu mais ouvi, depois que eu fui conversar com outras pessoas que têm o cabelo crespo e que estão na parte da progressiva, falaram assim: legal, muito bacana fazer esse vídeo, mas como é que eu cuido de verdade do meu cabelo? E o cuidado com o cabelo crespo, ele é totalmente diferente e único, específico para esse cabelo. Então esse vídeo, ele é dedicado para o cabelo tipo 4, cabelo crespo. Eu quero te explicar um pouco como que funciona a estrutura do seu fio e todo o cuidado com os ativos que realmente fazem diferença. Antes de eu começar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Gente, o crescimento da visualização, dos comentários, vocês participando é sensacional e eu fico feliz demais de estar fazendo parte dessa comunidade. Agora vamos pro vídeo. A estrutura do cabelo crespo, ela é única, porque tudo acontece no folículo. No cabelo liso, o folículo ele é redondo. No cabelo ondulado, cacheado e crespo, ele é assimétrico. No cabelo crespo, tipo 4, especialmente 4B e 4C, o folículo ele tem uma forma altamente assimétrica, quase achatado em espiral. E o fio que nasce dele reflete exatamente isso. Ele não é redondo, ele é achatado. E essa forma oval, ela muda toda a estrutura. E por que isso importa? A cutícula de um fio oval, ela não se fecha da mesma forma que um fio redondo. As escaminhas, elas ficam naturalmente levantadas nos pontos de curvatura. E no crespo, esses pontos são muitos em intervalos bem curtos. O resultado disso é um cabelo com porosidade muito alta. E a porosidade alta, ela significa o quê? Tudo que entra nela tem uma absorção extremamente rápida. Só que o problema é que sai tudo muito rápido também. Sem contar que o cabelo crespo, ele tem uma questão que se chama contração. O que acontece? O fio do cabelo crespo, ele dá o aspecto que ele é mais curtinho. Por isso que quem tem cabelo crespo, quando molha ou estica ele, aí sim você consegue ver o comprimento real. E por que isso importa? O óleo natural produzido no seu couro cabeludo, ele não chega nas pontas. Porque por mais parece que o aspecto dele é curto, a curvatura do cabelo crespo, ela é muito intensa. Então o óleo que é produzido na raiz, ele quase não chega nas pontas. E a ponta de todos os cabelos é a parte mais velha dele. Isso significa que a ponta do seu cabelo é a que mais teve exposição ao tempo, sofreu com processo de calor, ficou ressecada, ficou danificada. E por isso que é tão importante para todos os cabelos, a cada 2, 3 meses, sempre cortar as pontinhas. Então o cabelo crespo, ele tem esses 3 fatores, que é a parte da cutícula, porosidade e o comprimento, que precisam ser tratados. Independente se você tem um cabelo crespo e gosta de deixar ele curtinho, quer deixar ele maior, precisa tratar a raiz, as pontas e o comprimento. E o melhor aliado para quem tem cabelo crespo são os óleos. E no caso, você vai precisar de 2. Os óleos penetrantes, que são aqueles que vão ter as moléculas menorzinhas, e os óleos selantes. Então, nos produtos que você for comprar, você precisa encontrar essas composições. O primeiro de todos é o ácido láurico. E sabe onde você encontra? Nos óleos de coco. Esse é um dos óleos mais estudados, ele tem uma molécula bem pequenininha e ela entra justamente no córtex do seu cabelo. E ele é ideal para você fazer o pré-poo. Então, uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, antes de você tomar banho, você passa uma máscara de óleo de coco. Pode ser daqueles potões bem grandões, deixa agir um pouquinho e aí depois você começa a lavagem. E o que acontece? A molécula do óleo de coco, ele tem uma afinidade química pela queratina. Então ela consegue penetrar no fio e ela vai repor as proteínas durante a lavagem. Óleo de abscina também é espetacular, ele tem uma molécula bem pequenininha, ele causa uma penetração profunda e ele tem uma textura extremamente leve. Então para quem tem cabelo crespo, só que o fio é muito fininho, alguns olhos a pessoa ela sente que o cabelo ficou pesado. Então essa composição, esse óleo é essencial para você que tem um cabelo um pouco mais fino. E o óleo de baoba, ele é rico em ômega 3, 6 e 9. Ela tem uma excelente capacitação de penetração e com uma propriedade extra. Tudo que tá no seu cabelo vai ficar retido por mais tempo. E na superfície do seu cabelo, você precisa passar óleos que são selantes.
Esse caso são moléculas maiores que não vão penetrar no cabelo, só que ela vai ficar na superfície dele. Óleo de ricino, ele é denso, viscoso e ele forma uma película protetora bem densa. É um dos selantes mais potentes que existem. Só que para você que tem o cabelo crespo e ele é fininho, eu não indico tanto esse óleo. Mas para você que quer usar, é uma quantidade bem pouquinha. Ele realmente é muito denso e vai pesar o seu cabelo. A manteiga de karité e cupuaçu, elas não são necessariamente o óleo mesmo, elas são manteigas. Só que elas agem de uma forma de selante excepcional. A manteiga de karité é rica em ácidos graxos, protege a cutícula do seu cabelo e evita que a água ela saia. E a manteiga de cupuaçu, ela é um selante com a capacidade de absorver a água. É o diferencial de outros selantes que só bloqueiam. Ela sela e ainda contribui para a umidade. Para o cabelo tipo 4C, ela é a mais aliada. E a sequência certa no cabelo crespo importa demais. Você usa um penetrante primeiro e antes de lavar, usa o pré-poo naquele processo de ficar uns 40 minutinhos e depois o shampoo. E um selante por último. Depois da hidratação e do tratamento, você mantém todos os nutrientes e a água dentro do fio. Essa sequência de penetrar, hidratar e selar é o método LOC especialmente feito para cabelo crespo. E existem alguns cuidados específicos que o cabelo crespo ele exige. O primeiro de todos é a lavagem com menos frequência. Porque pensa comigo, a raiz do seu cabelo vai produzir o sebo natural como qualquer outra, só que esse óleo não vai chegar no comprimento diferente de um cabelo liso. Então, se você começa a fazer uma lavagem com muita frequência, o seu couro cabeludo ele vai ficar extremamente seco. Uma lavagem a cada 1 ou 2 vezes na semana já é o suficiente para deixar a raiz limpinha, só que ao mesmo tempo protegida. E sempre um shampoo sem um sulfato agressivo. Esse sulfato agressivo, ele remove tudo, lipídio, umidade e o pouco do óleo que ele tem. Então você, se usar um produto que tem esse sulfato muito forte, que no caso é aqueles shampoos que é uma limpeza profunda, o shampoo detox. Esse produto, um cabelo crespo, vai ressecar ele de uma forma muito agressiva. Então se você gosta de usar um shampoo com uma limpeza, detox, que é aquele shampoo transparente, você tem que procurar algo que é mais leve. E a hidratação como uma rotina diária, ela não é semanal para o seu cabelo. No liso, se você hidrata uma vez na semana, já é o suficiente. No crespo, precisa ser constante. Porque você precisa ter a noção que o seu cabelo ele perde umidade com muita facilidade. E o spray de água pura ou com uma gotinha de glicerina aplicado nas pontas diariamente é um dos hábitos mais simples que vai transformar o seu cabelo. E um cuidado muito importante para o seu cabelo é a manipulação mínima. Nada de ficar passando a mão com frequência, nada de ficar penteando o cabelo seco, porque qualquer ação de muito movimento no cabelo vai causar fricção. E a fricção, ela detona qualquer cutícula de cabelo. Isso significa que ele vai começar a ter mais quebra. Então, sempre você vai pentear o seu cabelo quando ele estiver úmido, vai aplicar o leave-in e pentes com os dentes mais largos. E a proteção noturna para o seu cabelo, ela não é opcional, ela é obrigatória. Sabe quando eu falo que são 6 a 8 horas de atrito constante com o travesseiro, com a fronha, com o próprio cabelo? Então, no seu caso, você precisa usar sempre ou a fronha de cetim ou a touca de cetim. Isso preserva o seu fio sem criar tração. E a regra número 1 que precisa estar muito fixada: proteção na ponta do seu cabelo. Lembra que eu falei que a ponta do nosso cabelo é a parte mais velha dele? Você precisa então aplicar mais óleo com a molécula menorzinha para ir hidratando, nutrindo e cuidando dele. E os penteados protetores ideais, box braid, twist ou cornrow bem feito. Eles são aliados poderosos, escondem as pontas, reduzem a manipulação e o atrito. E permite que o seu cabelo ele cresça sem danos. Esses penteados, eles são mais ideais para quem está passando pelo processo de transição. E um penteado protetor, ele não é um penteado extremamente apertado. Tração constante causa alopécia. O penteado, ele precisa ser confortável. Se doer, tá errado. Então, se você está em transição capilar, você precisa entender a estrutura do seu fio e como ela se comporta. E é o que vai fazer a maior diferença entre você desistir no primeiro ou segundo ano de transição, no terceiro ano já ter um cabelo extremamente saudável e de volta ao natural. A raiz que está crescendo no seu cabelo, ela tem toda a estrutura que eu falei nesse vídeo, que o comprimento ainda está danificado pelo uso constante de progressiva, parte química e a fonte de calor. São 2 cabelos na mesma cabeça. Então você precisa ter 2 rotinas para ele.
pré-poo penetrante e um selamento mais intenso. E juntando tudo isso com uma máscara de reconstrução que tem as proteínas e a queratina hidrolisada, você começa a cuidar mais do seu cabelo, tratar mais ele e vai proteger a raiz que está crescendo e toda a estrutura dele. Esse é um protocolo de transição aplicada para o cabelo crespo. Ela não é tão simples, mas é totalmente possível. E aí, quando você conhece a estrutura do seu cabelo e o que precisa, fica muito mais fácil. O seu cabelo, ele é específico, tem uma estrutura única, necessidades próprias e uma lógica específica, que quando você entende e começa a aplicar, faz todo sentido. E a melhor parte, quando você entende disso, vira um dado e um ritual para você. E aí me conta nos comentários se você tem cabelo crespo, se você tá fazendo transição e se você já passou por isso, qual que é a dica que você mais indica para as mulheres que estão passando por esse processo. Esse vídeo, ele foi feito para circular, então compartilha com a sua amiga que tá passando por esse momento da transição capilar ou que ela já tem o cabelo crespo e tá querendo cuidar ainda mais. O cuidado ideal do seu cabelo, ele começa quando você entende a estrutura e o que ele precisa de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais!